Boa tarde! Começa agora mais uma edição do Boletim de Notícias Canção Nova. Na edição de hoje, nós destacamos a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de novembro. O pontífice pede orações por todas as crianças abandonadas, que sofrem rejeição, miséria e todo tipo de conflito. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Ainda falando sobre crianças, vamos conhecer um trabalho que existe na igreja há 200 anos. É a Infância Missionária, que se espalhou pelo mundo todo. Levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os povos é missão de todo cristão e não podia ser diferente com os pequenos, que desde o início da trajetória de fé já testemunham o amor de Deus às pessoas. A coordenadora da Infância Missionária em Sergipe conta que os primeiros a serem evangelizados pelas crianças são os pais e irmãos. A gente tem testemunho de famílias que se converteram a partir do testemunho das crianças da infância e adolescência missionária, porque o pai e a mãe vê a mudança do comportamento da criança em casa, na escola, nos relacionamentos. Todo o trabalho da Infância Missionária é orientado pelos adultos. A religiosa afirma que ver uma criança evangelizando é algo emocionante. Uma ideia que surgiu no século XIX com o bispo francês Dom Carlos Forbin Jansen. Criança se entende até no olhar, até num gesto, num abraço. É diferente de nós adultos que ficamos colocando limites nas coisas, né? Eles não, eles são puros. Se eles vão para evangelizar, eles não têm receio. A Infância Missionária se baseia em 2 pilares básicos: a oração e a generosidade. A oração é quando a criança é convidada a orar por outras crianças que sofrem, e a generosidade, quando a criança, na infância missionária, é convidada a um gesto de solidariedade, a doação de uma moeda. Essa moeda é somada a muitas outras que vão parar em um país onde as crianças passam fome. A criança se sente muito importante, entusiasmada por esse trabalho, porque ela sente que com o seu pequeno gesto pode ajudar outras crianças e, de algum modo, estar transformando o mundo. Então, que todos os padres da nossa arquidiocese se abram para essa proposta, que todas as paróquias possam, de algum modo, acolher essa iniciativa e que possamos cuidar de nossas crianças e acreditar que elas também, com esse exemplo, cuidam de nós. A tecnologia é uma aliada para facilitar pesquisas, estudos e descobrir um mundo de oportunidades. Com o advento das redes sociais, os jogos de celular e as aulas remotas, o aparelho tornou-se um equipamento fundamental para o aprendizado de crianças e adolescentes. Porém, alguns cuidados devem ser adotados pelos pais. Há alguns meses, Miguel ganhou um celular. A mãe conta que precisou mudar a rotina do filho de 9 anos. Nos dias que a gente tem prova, alguma tarefa da escola, o celular ele não é utilizado. Então, o Miguel sabe dos limites. Muitas vezes ele está no meio de um vídeo ou
no meio de um jogo e o tempo dele acaba, porque também tem um tempo para ele utilizar por dia. Os responsáveis por Miguel evitam que a criança utilize o celular sem a supervisão de um adulto e usam um aplicativo para controlar o acesso. Onde a gente monitora o que ele assiste, tanto na internet, que ele baixa os aplicativos que ele usa para jogar, o YouTube, o que ele acessa no YouTube. A especialista em terapia comportamental para crianças e adolescentes alerta para a falta de acompanhamento. Antes dos 2 anos, não manusear. Após os 2 anos, tem que ser usado esse celular com algum objetivo. Qual é o objetivo do uso desse celular? Com a pandemia, as aulas remotas fizeram parte do dia a dia de pais e filhos. E o celular se tornou um aliado. Mas sem controle, ele pode se tornar prejudicial para o desenvolvimento intelectual das crianças. A orientação é o melhor caminho. Tem muitos conteúdos que um pai, por exemplo, ele quer usar essa temática do celular. Quais são os riscos? Se você procurar, existem ali animações para poder te auxiliar. Não que você vai usar aquele vídeo, vai rodar aquele vídeo, mas veja aquele vídeo. Se você tem um companheiro, como que a gente vai explicar isso para o nosso filho? Como que a gente vai passar essa informação para ele? Então, o celular ele é muito positivo, mas tem que ser um uso orientado. O bom exemplo dos pais reforça a conscientização dos filhos. Nesta semana, o advogado Rodrigo Capistrano vai falar sobre a forma mais barata de pagar o INSS. É a contribuição de baixa renda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês a informação sobre a forma mais barata de se pagar o INSS. Não quer dizer que ela caiba para todo mundo, que é a contribuição como contribuinte facultativo baixa renda. A pessoa que contribui como contribuinte baixa renda, ela paga somente 5% sobre o valor do salário mínimo para o INSS. Mas o que é preciso para você ter acesso a este benefício de pagar mais barato o INSS? Primeira coisa, tem que estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e manter este atualizado, fazer uma atualização pelo menos a cada 2 anos. O segundo requisito seria a renda per capita da sua família, ou seja, somar o valor que todas as pessoas da sua casa ganham e não pode ultrapassar 2 salários mínimos. E o requisito mais importante, você que pretende pagar como contribuinte facultativo baixa renda, não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Você não pode sequer fazer trabalhos informais, como faxina na casa de outra pessoa, vender perfume ou calcinha de porta em porta, enfim, é renda zero mesmo. Você preenchendo esses requisitos, você poderá fazer jus ao pagamento como contribuinte facultativo baixa renda. Fazendo esse pagamento como contribuinte baixa renda, você terá direito não somente a uma aposentadoria por idade, mas a outros inúmeros benefícios do INSS, como caso se você ficar doente, um auxílio-doença, hoje conhecido como benefício por incapacidade temporária, até mesmo evoluir para uma aposentadoria por invalidez. Pode ter direito também ao salário maternidade, auxílio reclusão e até mesmo a pensão por morte para os seus dependentes. Então, pessoal, importante antes de também continuar contribuindo como facultativo baixa renda, é verificar junto ao INSS, após fazer o primeiro pagamento, se ele validou essa contribuição, para ver se você preencheu todos os requisitos que eu falei anteriormente. Por hoje é só, um forte abraço e fiquem com Deus. Nesta semana nós lembramos do Dia de Finados, uma data em que recordamos da morte e de que é preciso nos preparar bem para este dia, com o objetivo de alcançar o céu. A morte é um caminho inevitável. Todos nós vamos passar por esse momento, seja porque algum ente querido se foi ou porque eu e você vamos partir um dia. A morte é compreendida de uma forma universal como o fim de um processo físico-biológico, sendo vista como algo assustador, que deve ser desviada a todo momento. Mas a vida não pode ser medida, muito menos prolongada. Haverá um fim, apesar de não ser possível saber quando acontecerá. É bom pensarmos nisso e nos preparar da melhor forma. Como no batismo nós entramos para a porta da vida cristã,
a morte é, para aqueles que creem, para aqueles que viveram em Cristo Jesus, a passagem para a porta da vida eterna. Santo Agostinho não propõe a morte como o fim da vida e não transmite sentimentos de incerteza. Ele vê a morte como uma condição natural, como uma passagem ou uma transformação do estado da vida a um estado diferente, mas natural, que mantém sua continuidade com a existência terrena. Por isso, Santo Agostinho diz: a morte não é nada, apenas fiz a passagem para o outro lado. É como se estivesse escondido no quarto ao lado. Eu sempre serei eu, tu serás sempre tu. O que éramos antes um para o outro, o somos ainda. Santa Teresinha do Menino Jesus, por sua vez, afirmava: não é a morte que virá buscar, mas sim o bom Deus. Não morro, entro na vida. Que nós possamos nos inspirar nesses grandes santos e entender que a morte não é o fim. Somos cristãos e nós temos essa certeza em Cristo Jesus, a verdade que Jesus veio revelar a nós, que a morte não é o fim. Então que nesse dia possamos estar unidos a Deus em oração por aqueles que partiram. Outra data significativa celebrada nesta semana foi o Dia de Todos os Santos. Na reportagem a seguir, entenda de que maneira essa data faz memória dos santos conhecidos e também daqueles que não têm uma data especial para a sua festa. Muitas pessoas são devotas, pedem intercessão para as causas urgentes, impossíveis, cura de doenças e outros males. Os santos são exemplos de vidas religiosas veneradas pela Igreja. Por isso, há um dia no calendário para lembrar de cada um deles. A Igreja quer, deste jeito, recopilar ou juntar todos os milhares e milhares de santos que existem, que nós veneramos de um jeito ou de outro, individualmente, cada quem tem sua devoção. E temos dias especiais para cada santo. Mas a Igreja quer, num dia, aglutinar todos os santos. Para que a Igreja tenha um novo santo, é necessário que se identifique a vida de santidade, o que é reconhecido também por outras pessoas que conviveram com ele. Depois, quando comprovado o primeiro milagre após a morte, o candidato passa a ser beato. É preciso que mais um milagre seja identificado até a canonização. O Vaticano reúne provas, entrevistas e documentos para a avaliação final. Padre Mariano de La Mata é um beato agostiniano. Temos, por exemplo, o beato Mariano de La Mata. Foi um estudo forte sobre sua vida, suas virtudes, e com um milagre que ele realizou, pues foi considerado beato. E há outro milagre que está claramente, estamos demonstrando, mas precisamos laudos médicos, é muito exigente a demonstração de um milagre. E ser santo não é para poucos. Segundo o Papa Francisco, a vocação de santidade é de todos. E o caminho dessa busca envolve não odiar, mas sim amar e servir ao próximo. Toda essa santidade é um caminho de perfeição e é um caminho que nós devemos trilhar, todos os cristãos. Eu diria que toda a humanidade. Estamos chamados a ser coerentes na nossa vida e, neste caso, seguindo a trilha de Jesus. E na Canção Nova já é tradição celebrar o Dia de Todos os Santos com uma festa especial. Carlo Acutis, Padre Vitor, Santa Teresinha, Santa Cecília, Santa Helena, São José, Santa Faustina, Dom Bosco, Santa Teresa d'Ávila. Os mais escolhidos têm ligação direta com a fé e devoção dos pais e com a história de amor de cada criança. A gente pensa em cada detalhe para eles, na lembrancinha que eles vão levar hoje, que é uma florzinha, que eles entendam que essa semente foi plantada hoje no coração deles e que nós desejamos que eles sejam essa árvore, que dê frutos, que possa alimentar multidões. Uma imagem no pátio chamava a atenção, uma árvore, frutos e sementes. As sementinhas apontavam para o alto, assim como a árvore e os frutos, com um significado. As crianças de hoje vão crescer e gerar frutos no céu. Isso precisa crescer, não ficar somente aqui, né?
tem que ser para a vida das crianças. E todos os anos festejar o Dia de Todos os Santos é nós cristãos, nós mãe, alimentar isso no coração dos nossos filhos, né? Um misto de fofura e santidade. O Instituto Canção Nova realiza essa festividade, a comemoração em honra a todos os santos. As crianças fantasiadas com o santo de devoção animam todo dia. Após o desfile, o momento eucarístico tomou conta do lugar e os pequenos adoraram a Jesus. Olhando para cada santo que hoje nós celebramos, nós possamos olhar para eles que imitaram o Cristo e lembrar que nós também podemos imitar o Cristo e podemos viver plenamente essa vocação que o Senhor nos chama, né? Ser de santos como eu sou santo. Esse é Danilo. A mãe faleceu durante o parto e a avó, que é sócia da Canção Nova há quase 40 anos, assumiu a missão de educar a criança. Tudo que a gente precisa, né, para a educação, nossos filhos estão aqui. E o Instituto aqui para nós é o céu que abriu. As crianças, inspiradas no exemplo dos santos, rogam por proteção. Para proteger minha família. Eu peço para ele, para ir para o céu. Sei que ele me ama de verdade. Neste mês, a cidade da Divina Pastora celebra a festa da padroeira da sua cidade. O novenário começa nesta sexta-feira, dia 4, e vai até o dia 13. A expectativa é receber um grande número de fiéis e devotos neste dia. Veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. O sábado será chuvoso durante o dia e a noite. A mínima fica em 23 graus e a máxima 28. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima permanece em 23 e a máxima sobe para 29 graus. Quando se trata de acidente vascular cerebral, o AVC, cada minuto é importante. Minutos podem salvar a vida de uma pessoa. Por isso, a ampla conscientização do público para os sintomas é fundamental. Aos 31 anos, a vida de Vanessa mudou depois de sofrer um AVC hemorrágico. Assim que teve a dor de cabeça, eu perdi a minha voz e perdi os movimentos do lado esquerdo. Graças a Deus eu cheguei a tempo e fui socorrida no tempo hábil. Acidente vascular cerebral é uma interrupção do fluxo sanguíneo, né, dentro do cérebro, que pode ocorrer por uma obstrução de um vaso ou por uma hemorragia. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou mais de 56 mil mortes por AVC. Os dados reforçam a necessidade de mais esclarecimentos sobre a doença. Uma das formas de identificar um AVC é fazer o teste conhecido como SAMU. Sorriso. Peça a pessoa para sorrir e veja se um lado do rosto não se mexe. Abraço. Veja se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar ou se um membro não se move. Música. Verifique se a pessoa repete o pedacinho de uma música ou se enrola as palavras. E urgente, chame uma ambulância ou vá a um pronto atendimento especializado. Esse teste mnemônico, ele fala quais os sintomas que o paciente ou a pessoa tem que começar a perceber. Por exemplo, uma perda de força no braço, uma alteração da fala, né, uma dificuldade de andar, perda de equilíbrio, perda visual. De acordo com um especialista em doenças cerebrovasculares, 90% dos casos de acidente vascular cerebral podem ser evitados com exames regulares e um estilo de vida mais saudável. Tendo uma dieta saudável, a gente chama de uma dieta mediterrânea, né, com pouca gordura, com muitos legumes, nozes, fazer atividade física, né? Antigamente a gente falava 3 vezes por semana, hoje já fala-se até de 5 a todos os dias. O recado que eu deixo para as pessoas, sentiu uma dor de cabeça, não fique em casa e tomando remédio, não. Vai ao médico o mais rápido possível para poder não precisar de passar pelas mesmas coisas que eu hoje estou passando. Hoje vamos conhecer mais sobre o Palácio Olímpio Campos. O prédio, construído no século XIX, já foi a sede do governo estadual e hoje é um museu que ajuda a contar a história política de Sergipe. O nome do museu é uma homenagem ao Monsenhor Olímpio Campos,
religioso e jornalista, que também era conhecido por sua carreira política. Entre 1899 e 1902, foi deputado, senador e governador do estado. Por mais de um século, o Palácio Olímpio Campos foi sede do governo. Logo na primeira sala, o visitante encontra quadros que retratam a produção agrícola predominante no estado durante 300 anos. As pessoas ficam encantadas, né, com a conservação também do espaço. Uma das coisas que os turistas, tanto daqui da região como as pessoas de fora, valorizam bastante. A conservação do espaço, dos objetos, do acervo. Esse prédio ele começou a ser construído em 1856, praticamente um ano depois que a capital foi transferida de São Cristóvão para Aracaju. Inclusive, o mesmo engenheiro que participou da construção da nova capital, o engenheiro Sebastião Pirro, participou também da construção desse prédio, que foi feito para ser sede do governo do estado. E a construção só ficou pronta quase 10 anos depois. Nossa equipe registrou apenas uma parte das dezenas de salas do museu. Nesta, uma maquete retrata como era Aracaju na primeira metade do século XX. Essa maquete ela pega de 1920 a 1940, mostrando o centro da nossa capital. Os turistas que chegam aqui ao Palácio Museu Olímpio Campos, eles têm essa interatividade, né, com a maquete, podendo tocar nos seus botões, acendendo cada ponto turístico que temos aqui no nosso centro da capital. Encontramos móveis do século XIX, decoração original da residência dos antigos governadores, peças raras com detalhes em mármore de Carrara e até banhadas a ouro, além de quadros de artistas plásticos que decoram quase todas as paredes. O visitante, quando ele chega no primeiro andar, ele se depara com o momento residência, onde os governadores residiam, onde eles moravam, onde eles faziam suas festas, onde eles recebiam seus amigos, onde eles almoçavam, dormiam. Então é a residência, né? O local onde realmente eles conviviam durante todo o tempo de governo. O passeio pela morada dos governadores é uma opção agradável para quem quer conhecer um pouco mais da história de Sergipe. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar outras informações pelo nosso Instagram, @CançãoNovaAracaju. Espero te encontrar novamente na próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.